emocionalismo, não dependemos do emocionalismo. Porém, nós falamos e podemos falar de emoções na igreja, porque o Senhor é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Então nós podemos falar de intelecto, porque Deus é Senhor do intelecto. Nós podemos falar de famílias, porque Deus é Senhor das famílias. Podemos falar do nosso físico, porque Deus é Senhor do físico. E por aí vai. Cada área da vida humana, Deus é Senhor. E Deus também é Senhor desta área da nossa vida que por vezes fica tão esquecida, tão deixada de lado, sem nós pensarmos sobre isso, né? Semana passada falamos sobre o lamento, o choro, as dificuldades que passamos. E essa semana eu quero falar, irmãos, sobre uma coisa que está muito em voga, está muito recorrente e pega na gente também, sem nenhum medo de errar, que é o cansaço. E aí nós, claro, estamos cansados, quase todo mundo está cansado, só que o problema não é esse, não é só a gente estar cansado, o problema é que cansaço virou elogio. Então a gente fala, olha, como eu estou cansado, é sinal de que eu sou uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não para nunca. Então quando eu falo que eu estou cansado demais, às vezes é um elogio que eu estou tentando me fazer. Você percebe? Coisas que são de certa forma ruins, nós usamos como se fossem boas, ou fossem agradáveis, né? Há um autor, ele não é cristão, porém é muito válido a leitura que ele faz da sociedade de hoje. E ao ler um pouco do que ele fala, o nome do seu livro é Sociedade do Cansaço, ele me pegou um pouco, irmãos, porque ele está descrevendo a sociedade como uma pessoa que faz uma análise geral, né? Um pensador. Mas eu me vi aqui várias vezes, e me vi nessa análise dele, e muitos crentes também, talvez você vai se ver em uma coisa ou outra, de vários aspectos que ele fala, por que nós estamos cansados. Quer ver? Um dos motivos que esse autor fala do porquê vivemos cansados, aqui não é a questão de trabalhar apenas, mas por exemplo, o excesso de positividade. Ele fala que na nossa cultura nós enfatizamos constantemente a positividade, o otimismo, com uma pressão sempre para ser feliz e bem-sucedido. A verdade é como se a gente nunca pudesse ter problema. Sempre estou 100%, 100% já é mais ou menos, 110%, 120%. E esse excesso de positividade cansa, esgota, sempre tem que estar bem, ou pelo menos demonstrar que está bem. Outra coisa que ele fala, não vou ler tudo, mas, por exemplo, o que ele chama de narcisismo digital. O que é narcisismo? É você só pensar em si mesmo. Com as redes sociais, a mídia social, isso pode fazer com que as pessoas vivam numa constante validação deles mesmos, sempre precisando de alguém dizer para eles, você está bom, hein? Olha, parabéns, né? Que seriam as curtidas, os comentários, né? Nada contra a gente ter rede social, eu tenho também, coloco coisas lá, mas ficar dependente disso cansa, porque a gente começa a se obrigar a ser aprovado pelo outro. Só mais a ideia de que nós temos que ter resultados imediatos. A nossa sociedade, e eu digo isso às vezes para os adolescentes jovens, está piorando cada vez mais. É uma sociedade imediatista. As coisas têm que ter o resultado na hora. Se não resolver na hora, a gente começa a ficar desesperado, ansioso, angustiado, e isso causa cansaço. Percebe? Uma sociedade cansada. Tem vários outros aspectos aqui, mas deixemos para uma outra hora. E diante disso, irmãos, eu percebo que a gente como crente vive várias vezes assim, num cansaço, mas não num cansaço normal, aquele das 6 da tarde, depois você trabalhou um dia inteiro, aí você toma um banho, relaxa e o seu corpo descansa. Não, num cansaço que poderíamos dizer um cansaço da alma, estar no esgotamento, numa dificuldade de ter prazer nas coisas que Deus nos dá, de ter alegria no que Deus nos dá. E aí eu diria que neste aspecto Jesus também tem uma palavra para nós. Jesus também tem uma palavra, sabe qual é? É um chamado ao descanso. Mateus 11, abre lá a Bíblia comigo, verso 28 até o 30. Certamente você conhece esse texto. Se você não sabe onde está, né? Mas certamente você sabe, já ouviu este chamado de Jesus. É um chamado ao descanso. Antes de ler até, irmãos, quero dizer outra coisa. Além do cansaço ser um elogio,
nós temos muito medo de descansar, porque descansar parece que virou preguiça. Preguiça é errado, né? A preguiça descrita lá em Provérbios, você já viu o preguiçoso de Provérbios? Ele tem preguiça até de levar a comida à boca, porque ele é tão preguiçoso que ele não tem vontade nem de pegar a colher e botar na boca. Claro que o Provérbios está falando o Salomão está falando assim uma linguagem muito maior, né? Quase que sendo irônico, mas para demonstrar, o preguiçoso tem um campo, mas ele não ara o campo, não faz nada com o campo dele, deixa brotar lá os espinhos, porque ele tem preguiça, né? Vai vir o tempo difícil para ele, isso não é bom. Mas descansar não é preguiça. Descansar é entender o ritmo de Deus para nós. Uma coisa é o excesso de descanso, é a preguiça. Outra coisa é o descanso que Jesus nos chama a viver. Mateus 11, 28 em diante. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Semana passada eu falei uma coisa que eu creio que é muito séria, muito forte, é que nós somos por vezes mundanos, porque não sabemos chorar. O mundo tem isso que eu acabei de falar, esse excesso de positividade, tem que estar tudo bom, 100%, enquanto que a Bíblia dá espaço para a gente chorar, para a gente ficar mal, não é todo o tempo, mas para a gente processar dentro da gente aquilo que é necessário, levar a Deus, viver a dificuldade, viver o luto, passar as angústias. E nós também somos mundanos, irmãos, creio eu, quando nós não sabemos descansar, quando nós estamos naquilo que a gente chama de ativismo frenético, todo o tempo, e a gente não consegue parar, não consegue respirar. Por exemplo, não consegue ter um tempo de oração, porque orar é perder tempo, né? Tem essa mentalidade, orar é perder tempo. O que eu vou fazer orando sem fazer nada, né? Não consegue esperar, porque precisa de uma resposta no momento, porque não aprendeu a descansar. O que a gente aprende com Jesus sobre descanso e sobre esse chamado ao descanso? Primeira coisa que eu vejo aqui é que descansar é se relacionar com Jesus. Descanso é um relacionamento com Jesus. Ele diz: vinde a mim. Talvez você já teve esse seguinte descanso, quando você sentou com um amigo ou uma roda de amigos e você bateu aquele papo bacana, seja por meia hora, 1 hora, 2 horas, você nem viu o tempo passar, quem sabe vocês comeram alguma coisa ao redor da mesa, mas aquilo te gerou um descanso tão bom, que você falasse assim: olha, se eu ficasse em casa dormindo, talvez eu não descansaria tanto. Não sei se já teve essa experiência. Jesus está nos chamando para uma roda de conversa. Venham até mim, aprendam de mim, conversa comigo. Isso gera descanso. Nas Escrituras, descansar é ter um relacionamento com Jesus. Isso é tão importante, irmãos, que lá em Hebreus 4, te sugiro depois você ler Hebreus 4, dar uma olhada ali no que diz. Hebreus 4 trata do descanso, do famoso sábado, o Shabat, né? Que a palavra Shabat é descanso, o famoso sábado. O que é o sábado para nós agora? O sábado é descansar em Jesus. Por quê? Diz lá em Hebreus 4, que Josué é aquele camarada que conduziu o povo de Deus a entrar na terra de Canaã, na terra prometida. É dito ali que Josué não conseguiu dar o devido descanso ao povo. Por quê? Porque se achava que quando eles entrassem na terra prometida, então eles iam descansar, iam desfrutar, mas o povo não descansou. Você sabe muito bem da história do povo de Israel. Eles pecaram, eles tiveram dificuldades ali. Não, aquele lá não é o descanso, mas o descanso provém agora do dia chamado hoje, como dizem em Hebreus, que é estar em Jesus. Que coisa maravilhosa! Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado, nosso Shabat. Jesus é o cumprimento dessa promessa que estava na lei. Descansar é nutrir um profundo relacionamento com Jesus. Quem sabe podemos usar também aquele exemplo de João 15, quando Jesus fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são o quê? Os ramos. Pense em um ramo desconectado da videira, ele começa a secar, começa a cair os frutos, as folhas começam a ficar secas, murcha, o galho, aquele ramo, começa simplesmente a morrer. Mas se você enxertá-lo novamente, fizer um bom enxerto ali na árvore, e ele pegar,
que às vezes o enxerto não pega, né? Mas ele pegar, ou seja, se ele reconectar a videira, ele volta a sobreviver, a viver de fato. Descansar de verdade é estar conectado com Jesus. É tão simples, né, irmãos? Mas parece tão óbvio, mas o óbvio nos passa desapercebido. Jesus nos chama para esse relacionamento. Jesus nos ouve de várias maneiras. Por exemplo, através da oração. Quando nós oramos, nós estamos descansando. Talvez por isso hoje orar é tão difícil. Porque orar é não fazer nada produtivo para este mundo. Você percebe? Orar é não fazer nada produtivo. É não ser lucrativo. Quando você ora, você não está ganhando dinheiro. Se você estiver parado ali, né? Ajoelhado, de olho fechado. Vamos pensar deste modo clássico de oração. Você não está ganhando dinheiro, você não está arrumando a casa, você não está estudando, você não está trabalhando. É talvez por isso que é tão difícil, porque você está sem fazer alguma coisa que lhe confira algum valor, que pareça que você está ganhando o seu dia. Mas orar é descansar, faz parte disso, descansar no Senhor. Quando eu vou até Jesus, e isso também é se relacionar com Ele, Jesus cria uma nova realidade que eu posso viver, diferente da realidade do mundo. Por quê? Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. E aí quando nós vamos até Ele, nós nascemos de novo. O convite para ir até Jesus é um convite para ser uma nova pessoa e viver numa nova realidade. Não mais aquela realidade de extremo cansaço, de extrema exaustão, que não é necessariamente a realidade de muito trabalho. Pode ser, claro, mas é a realidade de estar o tempo todo precisando provar algo para alguém, talvez provar algo para si mesmo. Alguém já disse que antigamente os homens escravizavam uns aos outros, na época da escravidão, né? As pessoas escravizavam os outros. Hoje em dia não. Hoje em dia cada um escraviza a si mesmo. E é tão interessante isso, tão instigante. Por que nós nos escravizamos? Porque nós não conseguimos dar tempo para as coisas. Nós nos fazemos escravos, às vezes, de várias coisas, como por exemplo do vício, escravos da ira, mas também escravos de um trabalho ou de uma necessidade de afirmação, às vezes pelo trabalho ou por outras coisas. Quando nós vamos até Jesus, Ele cria em nós uma nova realidade. A questão aqui, novamente, não é eu trabalhar muito ou pouco. A questão é eu conseguir entregar para Jesus o meu fardo. Está mais do que nas horas de trabalho. Aliás, deixa eu perguntar para você, quantas horas você trabalha por dia? Talvez você trabalhe 8 horas, talvez você trabalhe 10 horas. Tem gente que trabalha 12 horas por dia. A princípio não tem problema nenhum, se eu conseguir colocar o meu fardo em Jesus. Tem gente que trabalha menos do que isso e está carregando um fardo pesado. A questão aqui não é o fardo das mãos, o fardo dos ombros. A questão aqui é o fardo da alma. Como está o fardo da sua alma? Trabalhando muito ou pouco, né? Tendo muitas horas ou não? Em Jesus, irmãos, nós somos convidados a pegar esse fardo que nós carregamos, entregar para Ele. Dizer: Senhor, eu estou carregando tudo isso, seja lá o que a gente está carregando. E aqui eu aplico, que muitas vezes serve para nós, aplico a ideia de que às vezes nós carregamos fardo de aprovação dos outros, aprovação de nós mesmos, de uma necessidade de cumprir aquilo que nós pensamos que é o necessário. Quando nós vamos para a cruz, nós percebemos que Cristo já cumpriu o que era necessário para nós. Se você lembra da história de Lutero, já ouviu falar de Lutero? Um reformador, o camarada da reforma, aliás, né, o que começa a reforma protestante. Ele tinha um fardo tão grande no coração dele. Ele era um estudioso da palavra, mas ele levava um fardo no coração dele, que era o seguinte: ele pensava assim: quando eu morrer, eu tenho certeza que eu não vou para o céu, porque ele lia na palavra que não há um justo nenhum sequer. Então ele fazia um monte de coisa para se achar justo, mas ele não conseguia ser justo. Olha o fardo que ele carregava. Então ele começou a juntar, como quem diz, juntar as peças, e ele, sendo honesto, falou assim: eu não vou para o céu. E aquilo começou a angustiar o coração dele, com razão. Carregava um fardo cruel, até que Deus trouxe para ele uma espécie de uma revelação.
Na verdade, Deus mostrou um texto da palavra para ele, que é muito simples, mas que fez toda a diferença no coração dele. O justo viverá pela fé. E ele entendeu que ele, podendo ter fé em Jesus, ele seria chamado justo por Deus. A palavra chama isso de justificado. E aquele fardo caiu do coração dele. Ele se converteu, foi salvo. Percebe? Um fardo da alma. Alguém que tinha uma culpa tão grande que carregava, mas conseguiu entregar a Jesus. Jesus nos convida, irmãos, a ter um relacionamento com Ele e entregar os fardos que nós carregamos. Pode ser que você carregue o mesmo fardo de Lutero, falando assim: eu não vou para o céu. Então você tem que se entregar para Jesus, se converter. E aí você pode ter certeza da sua salvação, se você nascer de novo. Mas pode ser que a gente carregue outros fardos. Esses fardos da alma são culpa, enfim, coisas deste modo que às vezes nos atrapalham. E Jesus está dizendo: venha a mim quem está cansado, venha a mim quem está esgotado por este mundo, quem está com a necessidade de ser renovado. E olha que convite ideal para essa sociedade, né? A sociedade do cansaço precisa ouvir o chamado de Jesus. Eu já falei para os irmãos uma frase que eu gosto muito do Spurgeon, mas eu lembro dela recorrentemente. O Spurgeon diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu acho isso fantástico. Jesus fala essas palavras há 2000 anos atrás, e elas servem para hoje, e elas servirão, enquanto o mundo for mundo, elas servirão, porque Jesus está nos chamando a depender dEle, a descansar nele, a lançar os fardos de culpa, de aceitação, de fragilidade, de falta de salvação sobre Ele. Bom, segunda coisa, Jesus fala para a gente ir até Ele, e Ele nos aliviaria, e Ele fala assim: tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Descansar também é aprender uma nova forma de viver. Alguém já disse que a gente não pode ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se eu estou cansado, a ponto de estar esgotado, se eu estou cansado, eu preciso olhar para Jesus e perguntar: Senhor, o que eu tenho que aprender contigo, para que eu possa descansar? Jesus está dizendo: aprendam de mim. E aí ele vai dizer uma coisa muito interessante: tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. O que é jugo? O jugo, a palavra formal, normal dela, era aquela canga que se colocava sobre o boi. Lembra disso? Tinha quem já trabalhou aí na roça, tem canga assim no pescoço do boi, ele carrega o jugo, e carregando o arado, né? Porém, esta palavra foi usada já para outro sentido. Jugo era a forma como os líderes do povo, chamados rabinos, mestres da lei, interpretavam a lei do Antigo Testamento. Então, quando você começava a seguir um mestre da lei, tinha lá alguns muito famosos. Você ouviu falar, por exemplo, do Gamaliel, que era o cara que ensinou Paulo. Gamaliel era um mestre da lei. Antes de Jesus, tinha dois muito famosos, Hilel e Shammai. Eles não estão no Novo Testamento, porque vieram antes. Eles tinham o seu próprio jugo, sua própria canga, que era a sua forma de interpretar a lei. E aí cada um divergia. Então, é como se você dissesse assim: eu vou ser discípulo de Hilel. Então você colocava esse jugo sobre você. Ou seja, eu vou viver conforme o que ele está dizendo. Eu vou viver conforme a interpretação dele da lei. Se eu vou ser discípulo de Gamaliel, então é outro tipo de jugo. Jesus agora está nos ensinando assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês a minha interpretação da lei, o meu modo de viver, e aprendam de mim. Percebe? Para que a gente encontre esse descanso, irmãos, para que a gente receba o alívio do Senhor, existe também um aprendizado. Então a gente vai até Jesus, a gente anda com Ele, porém a gente deve aprender com Ele também. E aí eu pergunto para você: qual jugo você carrega? Qual jugo eu carrego? Porque todos nós temos uma interpretação da vida para levar. Às vezes nós temos a interpretação que os nossos pais nos deram. Talvez seja uma mistura, né? Carregamos o que os pais trouxeram, o que os amigos adicionaram, o que a gente aprendeu da vida, o que a gente aprendeu na igreja, e nós formamos o nosso próprio jugo, nossa própria canga, nossa própria interpretação da vida. Mas se ela não está parecida com Jesus, ela causa cansaço da alma. Essa é a questão.
Quais são as suas metas? Quais são os seus desejos? Eles são de Cristo ou são mundanos? Porque tomar o jugo de Jesus é aprender com Ele. Irmãos, é como ir na pré-escola, sabe? É como se a gente dissesse assim: quem quer aqui tomar o jugo de Jesus, aprender do jugo de Jesus? Nós vamos orar porque vai lá para o culto infantil. A gente olha para as crianças, né, e pensa: olha, eles estão indo aprender o básico que a gente já aprendeu. Às vezes, para tomar o jugo e aprender a descansar com Jesus, é como se a gente tivesse que ir lá para o culto infantil. Senhor, deixa eu aprender o básico de novo. Deixa eu aprender do Senhor aquilo que eu já sei, mas que me fugiu da mente, aquilo que eu já aprendi, e às vezes, irmãos, aquilo que eu já vivi, mas abandonei de viver. Então a gente tem a oportunidade aqui de aprender de Jesus. E olhando para Jesus, qual era a forma dele viver? Porque Jesus é alguém que tem muita coisa para fazer. Jesus é o camarada que o povo procura ele no meio da noite, não é verdade? Foi assim com Nicodemos, chamou Jesus no meio da noite e Jesus conversou com ele. Inclusive falou algumas coisas muito importantes para ele: você precisa nascer de novo. Mas Jesus também é o camarada que, quando precisava orar, estava a multidão lá, ele escapava e ia orar para falar com o Pai, porque ele precisava ter um tempo com o Pai. Que coisa maravilhosa, né? Que homem equilibrado, que homem de uma maneira de viver do jeito correto. O que dá para aprender de Jesus? Eu fiquei pensando, como que era o modo de Jesus guiar a sua vida? Primeiro, Jesus vivia para glorificar a Deus. Ele amava a glória do Pai, até a cruz. Diz a palavra que ele carregou pela alegria que lhe estava proposto. Olha isso, até carregar a cruz, claro que foi difícil, claro que doeu, cansou. Porém, em tudo que ele fez amando a glória do Pai. Talvez esse seja o primeiro ponto de aprender dele. Quando eu amo mais a glória de Deus do que a minha glória, eu descanso. Porque eu não fico preocupado com o que vão dizer de mim. Eu não fico preocupado como irão reagir necessariamente. Porque eu amo a glória do Pai. Porque eu estou focado em fazer a vontade dele e não a minha. Jesus também desejava abençoar pessoas antes mesmo de construir impérios. Você percebe quando Jesus começa a ser conhecido, ele começa a sair do meio da multidão. Por exemplo, tinha gente que queria proclamar ele Messias antes do tempo devido. Lembra disso? E Jesus sai de fininho: não é chegada a minha hora. Ele às vezes curava alguém e falava assim: fulano, fica quieto, não conta para ninguém, porque ainda não havia chegado a hora dele. Quando chegou a hora dele se revelar, ele se revelou e foi crucificado, aliás, né? Mas Jesus não estava em busca necessariamente de fazer o seu nome. Foi Deus quem glorificou o nome de Jesus ao ressuscitá-lo. Porém, o foco de Jesus estava em abençoar pessoas. Quando nós nos focamos na glória de Deus e no cuidado com o outro, nós conseguimos descansar um pouco mais. Porque em partes, irmãos, eu acho que o meu cansaço vem do meu ego, vem do meu egocentrismo, de eu achar que eu preciso sempre ser aplaudido, ser reconhecido. Olha uma outra coisa que eu aprendo de Jesus, irmãos. Jesus não se preocupava com o que estava fora do alcance dele. Percebe? Ele pregava o evangelho, porém, ele não se preocupava necessariamente se aquilo ia acontecer como deveria. Se nós fôssemos Jesus, todos nós teríamos uma grande tentação. E talvez todos nós cederíamos à tentação. Sabe qual que é? Quando o povo viesse, a gente começaria a curar, até não ter mais doente. Quanto tempo Jesus ia passar curando o povo de Israel até não ter mais doente? Porque fala que Jesus curava muitas pessoas, mas ele tinha o tempo dele, de orar, de buscar ao Senhor, até mesmo talvez o tempo de dormir, o tempo de visitar Maria e Marta. Aproveitou para dar uma ressuscitada em Lázaro também, mas foi visitar seus amigos. Ele passava de tempos em tempos lá. Percebe? Jesus não se preocupava com o que estava fora do alcance dele. Eu não consigo, irmãos. Eu tenho que aprender com Jesus. Porque que preocupação que eu tenho com um monte de coisa que eu não posso solucionar. Aliás, é as coisas que mais me preocupam. Aquilo que não cabe a mim. Às vezes não é nem da minha conta, da minha alçada. Mas isso me cansa demais. Jesus conseguia viver para a glória do Pai, abençoando os outros, mas se preocupando apenas
com o que lhe cabia. A forma do mundo viver é exaustiva. O jugo, a canga do mundo causa cansaço, irmãos. Mas o jugo de Jesus causa descanso. Viver para a glória do Pai, isso nos humilha, mas isso nos faz depender de Deus. Irmãos, este mundo é tão cansativo, e eu estava me lembrando, essa semana meditando nesse texto, de uma vez que eu vi o vídeo de um psicólogo. Ele também não é cristão, mas neste caso não tem nada a ver assim com isso. Ele é professor da faculdade de psicologia, e aí para falar com seus alunos, ele fez um trabalho para mostrar como a sociedade é exaustiva. E ele pediu para os alunos recolherem assim tudo que os especialistas dizem que nós precisamos fazer para ter uma vida saudável. Ou seja, por exemplo, a gente tem que dormir 8 horas. Né? Você já ouviu essa história, tem que dormir 8 horas por dia, uma média, né? Trabalhar 8 horas. E eles foram recolhendo tudo que tinha que fazer. Ter um tempo de lazer, tanto tempo, né? O que especialistas dizem. Cronometraram até a ideia do quanto tempo que a gente tem que escovar os dentes. 3 vezes por dia e tantas vezes. Então, quantos minutos dá isso? Quanto tempo a gente tem que comer? Quantas vezes? Quanto tempo tem que mastigar? Foram cronometrando, que tudo o que os especialistas diziam, cada um na sua área. E aí juntaram tudo depois, ficaram assombrados. Deu muito mais que 24 horas. Se você for fazer só o básico, já não tem tempo na sua vida. Olha que coisa incrível, né? Triste, na verdade, mas incrível, né? E a gente nem faz o básico, a gente faz muito mais. Não é verdade? É o jeito do mundo, né? E até do mundo num bom sentido, até não estou falando de nenhum pecado aqui. Mas quando a gente acolhe o jugo de Jesus, a gente diz: Senhor, eu não sei tudo. Me ensina, Senhor. Me faz aprender a tomar o seu jugo. Talvez a maior lição de hoje é que nós somos chamados ao descanso e que a gente não sabe descansar. Quem sabe, se você sair daqui com esse sentimento, que é o mesmo que o meu, a gente já aprendeu alguma coisa. Senhor, eu não sei descansar. Ajuda o meu coração a ficar tranquilo na tua presença, porque o meu coração sabe se agitar muito bem. Se meu coração é muito rebelde, né? Talvez, irmãos, a gente não saiba descansar, também porque nos falta essa qualidade aqui do que Jesus está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha isso, manso e humilde de coração. O que Jesus está falando sobre ele mesmo, irmãos? Qual que é a característica de alguém que é manso e humilde? É alguém que não precisa provar o seu valor para ninguém. Pense você falando contra alguém que é manso e humilde. Então você diz assim: fulano, você não vale nada. E a pessoa fala assim: olha, tudo bem, eu já sei o meu valor, eu não preciso que você me prove isso. Fulano, você tem que fazer alguma coisa. Não, olha, eu já confio no Senhor. Você percebe o que Jesus está fazendo? O que você pode diminuir Jesus? Em nada. Jesus foi crucificado, irmãos, mas antes de ser crucificado, ele foi cuspido e zombado. Percebe? Só nisso a gente já estaria abalado. Bateram nele, chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinhos e depois colocaram uma capa nele. Lembra disso? E cuspiram nele, falaram: ó, o rei dos judeus, tal como assim, zombando dele, né? E Jesus reagiu como alguém manso e humilde de coração. Mas por que ele faz isso? 1 Pedro nos ajuda a entender. Jesus reagiu de maneira mansa e humilde porque ele entregava tudo ao justo juiz. 1 Pedro diz que quando ele era ameaçado, ele não ameaçava. Quando ele era zombado, ele não revidava, mas entregava tudo ao justo juiz. Como ser manso e humilde de coração, irmãos? Entregando tudo ao justo juiz, entregando ao Senhor. Se eu sou manso e humilde, se eu aprendo de Jesus, eu não preciso provar o meu valor para os outros. Eu só preciso viver uma vida que glorifica ao Senhor. Eu estou falando aqui, irmãos, mas eu acho que para mim é muito difícil, viu? É um grande desafio. Vamos para frente. Descanso também é encontrado depois de um tempo de busca. Jesus fala: aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a alma. Já aqui é um detalhe, né? O que a gente precisa é de descanso para a alma, antes mesmo de descanso do corpo. A gente precisa de descanso do corpo, né? Creio que todos, ou pelo menos a maioria.
Precisamos talvez de descanso intelectual, familiar, enfim. Mas, irmãos, o descanso da alma, creio eu, que é essa organização por dentro, essa capacidade de estar no meio da tempestade e você está tranquilo. Quer ver um exemplo de Jesus tendo descanso para a alma? O povo lá, os discípulos lá no barquinho, vem a tempestade. Como que Jesus estava? Dormindo. Jesus estava dormindo. E essa é uma boa hora para a gente dizer: ué, Senhor, o Senhor não vai fazer alguma coisa não? Não é o que os discípulos fizeram? Jesus tinha descanso da alma suficiente, a ponto das coisas estarem totalmente desorganizadas lá fora e dentro estarem organizadas. É disso que a gente precisa. Mas olha o que Jesus está dizendo: vocês encontrarão, depois que você ir até Ele, que você aprender dEle, então você vai encontrar descanso. Portanto, o descanso em Jesus é encontrado, ou seja, ele tem que ser procurado. Na vida cristã, irmãos, tem algumas dádivas que o Senhor nos dá, que são depois que a gente pede. Tem algumas dádivas que o Senhor nos dá, que são construídas em nosso coração. Porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser por mágica. Me converti, pronto, ganhei tudo. Não, você ganhou a salvação. Eu gosto de dizer que se você se converter e morrer naquele mesmo dia, você vai para o céu. Porém, algumas dádivas espirituais que o Senhor quer construir no nosso coração. Por isso me parece aqui que Ele está dizendo: encontrareis descanso para a alma. Então eu preciso aprender a buscar descanso para a alma, aprender a ir até Jesus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, que é o capítulo do descanso, fala para a gente se esforçar para entrar no descanso. Olha que coisa incrível. Como que você se esforça para descansar? Aí você fica deitado, mais deitado ainda. Não é isso, né? Se esforçar para conseguir confiar no Senhor, porque quando lhe acontecer isso, você descansará. Olha que coisa maravilhosa. Se esforçar para entregar, porque às vezes o nosso coração se agarra naquele negócio, e não entrega, não é verdade? Quantas vezes já aconteceu isso comigo? E eu acho que com você também. Você vai dormir, está aquela preocupação, você acorda, ela deitou do seu lado ali, porque ele levanta, já está na sua mente. Então há um esforço para conseguir entregar, para descansar. Jesus fala aqui: agora vocês encontrarão descanso para a alma. Irmãos, eu creio que nós estamos sempre procurando descanso. Sempre. Quer ver? Quando a gente está na frente da TV, nós estamos tentando descansar, não é verdade? Fala assim: vou só aqui assistir um pouquinho de televisão, para ver se eu dou uma relaxada, seja com o que for. Quando a gente está mexendo no celular, aquele mexendo no celular sem fazer nada, nós estamos tentando descansar, né? Ou outras coisas que nós fazemos, férias, viagens, seja lá o que for. Tudo isso não necessariamente é ruim, mas a pergunta aqui é: qual é a fonte maior, mais profunda do meu verdadeiro descanso? Aonde eu vou realmente encontrar esse descanso? Aí nós temos Jesus dizendo: vem até mim. Primeiro eu vou, é o ir, né? Depois Jesus propõe uma caminhada, porque Ele fala assim: eu vos aliviarei. Então você pega o jugo dele e Ele alivia você no meio da caminhada. Depois você aprende dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você aprende a ter esse caráter, essa mansidão, essa humildade dele. E aí você encontra descanso. Sabe o que é isso, irmãos? Descanso é resultado de um discipulado com Jesus. Descanso é resultado de quem aprendeu a ser mais parecido com Jesus. Descanso parece ser até uma dádiva, um fruto do Espírito Santo em nosso coração. Portanto, se eu estou com aquela exaustão de alma, com aquele cansaço da alma, eu não acho necessariamente que eu estou em pecado. Pode ser fruto do pecado, sim ou não. Diferente de outras coisas que já são pecado. Cansaço não acho que seja, mas falta eu olhar para Jesus. Quem sabe o meu cansaço é um convite a ir até Jesus. Quem sabe o meu cansaço da alma é um chamado para que eu olhe para Ele. E quem sabe me esforce, né? Dizer: Senhor, o que falta para que eu consiga encontrar esse descanso? Algumas coisas são nos dadas na caminhada. Talvez eu e você precisemos construir uma vida de busca, e nessa vida de busca nós encontrarmos Jesus. Tem tantos homens e mulheres de Deus, irmãos, que viveram uma vida tão difícil, tão
complicada, mas que na caminhada, nessa complicação toda, foram até Jesus e encontraram descanso para a alma. Tem uma das grandes histórias de homens de Deus, eu falei aqui do Lutero, né, que estava em uma grande aflição. Tem um camarada chamado John Bunyan, já ouviu falar dele? John Bunyan. Ele é o escritor do livro O Peregrino, é o segundo livro mais vendido do mundo, só perde para a Bíblia, olha que coisa maravilhosa. John Bunyan era um pregador, um pastor batista, foi preso. Na prisão ele sonhou com o que deu origem ao livro chamado O Peregrino, que é uma analogia da vida cristã. Então o peregrino sai caminhando e acontece várias coisas com ele. Mas o John Bunyan tem uma biografia, ele mesmo escreve, tal como se fosse um diário do que ele passou antes de se converter. O nome é Graça ao Maior dos Pecadores. Algo do tipo assim, graça profunda ao maior dos pecadores. E ele descreve a dor da alma que ele tinha. Antes dele se converter, ele passou 2 anos extremamente angustiado. Extremamente angustiado. Só que sabe qual é o detalhe? Que serve tanto para o Lutero quanto para o John Bunyan, vem depois dele. O detalhe é que toda essa angústia foi benéfica para ele. Quando você lê o livro, você fica pensando, Senhor, que acabe logo esse negócio. Porque ele não tinha resposta para nada, ele ficava angustiado, trabalhava e aquilo não servia, ele era casado, tinha filhos, tinha uma boa família, mas também aquilo lá não estava bom para ele, uma angústia, dá vontade de falar, rapaz, vai fazer alguma coisa, mas ele estava buscando no Senhor, ele começou a buscar, já era uma pessoa convertida, mas começou a buscar depois de 2 anos, orando profundamente. Aqui não há uma fórmula de tempo, tá, irmãos? Pode ser quanto tempo for, mas o Senhor foi dando respostas ao coração dele, foi dando alívio a ele. Aquele tempo de angústia gerou uma vida profunda em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente começa a buscar Jesus, quando a gente começa a querer descansar no Senhor, até o cansaço, até a angústia, até a tristeza pode servir como algo que nos aproxima de Jesus. A palavra diz em Romanos 8, 28, que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é verdade? Portanto, se Deus usa todas as coisas, Deus usa até o cansaço da alma. Deus usa até a angústia. Quem sabe, às vezes nós passamos pelo que passamos, porque Deus está nos chamando à oração. Deus está nos chamando num convite ao descanso, que não atenderíamos se não passássemos por um grande cansaço. Não estou aqui romantizando o cansaço, não estou aqui dizendo que angústia e dificuldades da alma são boas, são difíceis, mas Deus pode transformar isso em algo tão belo, tão gracioso. Quem sabe esse cansaço, Deus está fazendo com que as raízes vão mais profundo, que você precise buscar água e refrigério em Cristo, ainda mais profundamente nele, e isso será maravilhoso, será para o bem da sua alma, né, e da minha também. E a última coisa, descanso é encontrado também, ou ele cresce num ambiente favorável. Jesus fala assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o final do convite dele. Ele está dizendo então que a interpretação da vida que ele dá é suave e leve. Se você vai até Jesus, ele te dá uma maneira de viver que é leve. E por quê, irmãos? O que ele está contrastando aqui? Se você visse o que os fariseus faziam da interpretação da lei, Jesus fala a tal ponto que os fariseus colocam uma carga sobre os outros que nem com o dedo mindinho eles querem carregar. Talvez você lembre desse texto. Para os fariseus tinham leis e leis de variadas maneiras. Portanto, por exemplo, uma delas, né, se você quisesse seguir a lei deles, a interpretação que eles davam, o julgo deles, você tinha um monte de coisa que você não podia fazer no sábado. Por exemplo, você não podia andar um tanto de quilometragem, eu já não lembro mais o quanto que era, mas o que você tinha que fazer? Você não podia andar muito, porque andar é trabalhar, então você tinha que ficar parado. Mas e se eu precisasse ir lá na sua casa que ultrapassasse esse tempo? Então eu tinha que andar, aí eu tinha que me assentar em algum lugar para esperar passar um tempo, como se eu não tivesse andado tudo isso. Aí com o tempo parado, eu ia e continuava andando até chegar lá na sua casa. Essa era uma interpretação da lei que causava peso no coração das pessoas. Quer ver uma outra coisa? Uma das regras é que ninguém poderia levar a sua própria cama no sábado.
porque levar a cama no sábado era um trabalho. E você lembra daquele paralítico que Jesus cura e ele leva a cama dele? E Jesus cura esse camarada no sábado. Olha que coisa incrível, né? Jesus está dizendo: o meu jugo, a minha forma de viver é leve. Por que é leve, irmãos? Porque traz paz, traz descanso. É uma forma de levar a vida com mais amor, com mais graça do Senhor. Talvez isso não retire as dores da vida, mas se o jugo dele é suave, faz com que a gente encare a vida de uma maneira melhor. O descanso é vivido neste ambiente favorável. Jesus constrói para nós um ambiente de graça, de amor, de jugo suave, de fardo leve, onde a gente pode colocar sobre ele as nossas orações, a gente pode entregar para ele a nossa culpa e ele nos perdoa. Onde nós podemos, munidos do amor de Jesus, perdoar os outros. Isso é jugo suave, isso é fardo leve. Você viu que coisa maravilhosa? Jesus cria ao redor dele uma sociedade que tem um jugo suave, que tem uma vida mais tranquila. Portanto, temos aqui diante de Jesus um chamado ao descanso. Na sociedade do cansaço, nessa sociedade que, como disse aquele autor do começo, ela está muito cansada, porque ela precisa ficar sempre se autovalorizando, sempre se prestigiando, porque nessa sociedade nós precisamos sempre estar em evidência. No chamado ao descanso, nós precisamos estar ali ao redor da cruz, né? A gente precisa estar ali apenas ajoelhado em Jesus. E eu termino com um exemplo que eu encontro nas Escrituras também, de Marta e Maria. Lembra de Marta e Maria? Em que uma estava cansada. Por quê? Quem estava cansada? Marta, né? E Maria não. Mas por que Marta estava cansada? Porque ela estava em pecado? Não. Em nenhum momento é descrito. Aliás, deixa eu contar aqui, recontar essa parte, né? Talvez, certamente você lembre, mas para que todos nós lembremos juntos. Jesus vai até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e aí a Maria fica sentada aos pés de Jesus, e Marta fica fazendo as coisas da casa, atarefada. Até uma hora em que Marta fala para Jesus: Jesus, fala aí com Maria, porque eu imagino, irmãos, que Marta deve ter falado com Maria, né? Ô Maria, você vem aqui. Ela não foi, ela recorreu a Jesus, isso eu que estou imaginando, mas ela fala com Jesus: fala com Maria, que Maria, ela está aí e não está me ajudando. Marta estava atarefada, Marta não estava em pecado, ela queria seguir Jesus, queria servi-lo, aliás, bem servido, mas Jesus dá uma boa resposta para ela, né? Marta, a Maria aqui escolheu a boa parte. Boa parte é ficar sentado aos pés dele, descansando, ouvindo o que Jesus tem para dizer. O chamado ao descanso é o chamado a escolher a boa parte, relacionar-se com Jesus, caminhar com Jesus, aprender de Jesus, que é tomar o jugo dele, e encontrar descanso em Jesus. Eu e você somos chamados a isso, a agir como Maria. Fala: Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar? Senhor, eu estou precisando aprender a descansar, eu estou precisando aprender a colocar sobre o Senhor os fardos que eu carrego do mundo. Então o Senhor me ensina. Eu quero sentar aqui aos seus pés e quero aprender do Senhor. E nós vamos fazer esse exercício agora. Igual Maria, perdão, né? Marta a gente está fazendo quase todo o tempo, né? Eu pelo menos. Mas a gente vai fazer igual Maria. Nós vamos em oração, na presença de Jesus. E eu te convido a entregar para Ele os seus fardos. Dizer: Senhor, toma aqui. Senhor, eu estou entregando ao Senhor e quero encontrar descanso. Quem sabe, meu irmão, você vai ter que entregar amanhã de novo. Quem sabe você vai ter que entregar na terça-feira de novo, na quarta, durante um bom tempo, até que eu e você aprendamos a descansar em Jesus deste modo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo seu convite maravilhoso, convite que é quase que música aos nossos ouvidos, que estamos acostumados a tanto cansaço, a tantas necessidades, que algumas são reais, outras são que nós criamos, Pai. Estamos acostumados a um coração às vezes ansioso, em que fica projetando coisas que nos cansam e que elas nem acontecerão do modo que pensamos. Queremos, Senhor, aprender a descansar no Senhor. O seu convite, eu creio que é para os que não se converteram, mas também para aqueles que já se converteram e que precisam ir aos teus pés recorrentemente.
Eu oro dizendo: estamos indo a Ti, Senhor. Estamos indo até Ti porque muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados. Estamos indo ao Senhor porque o peso deste mundo às vezes é tão grande. Os afazeres que temos, Senhor, que não são pecado. O trabalho, o estudo, a família, a casa, os planos que nós nutrimos, as preocupações com as contas, tudo isso não é errado, Senhor. Mas às vezes tudo isso nos afadiga tanto. E com essa fadiga a gente sai da Tua presença. Com esse cansaço todo a gente vira Marta e para de descansar aos Teus pés. Então nós estamos indo até o Senhor, buscando alívio. O Senhor diz: encontrareis alívio, ou o Senhor nos aliviaria. Nós também estamos orando, Senhor, humildemente, para que a gente aprenda a tomar o Seu jugo, aprenda a viver a interpretação da vida que o Senhor tem, viver para a glória do Senhor, viver para abençoar o outro, viver, Senhor, não se preocupando com aquilo que não nos cabe, com o que a gente não pode resolver, com o que está acima de nós, viver conforme o Senhor viveu, aprender deste jugo do Senhor, que é tão leve, é tão mais gracioso de levar do que o jugo que quantas vezes nós carregamos. Senhor, e com isso também a gente quer entregar quantas preocupações em nossa vida. Nos preocupamos com o nosso futuro, nos preocupamos com o futuro da nossa família, nos preocupamos com o nosso sustento financeiro mesmo, com o que vamos comer, o que vamos vestir. Mas tudo isso o Senhor nos ensina a colocar diante do Senhor e aprender a descansar. Hoje, Senhor, nós queremos dizer: sabemos que encontramos descanso em Ti, mas nos ensina, Senhor. Cremos, mas ajuda-nos na nossa incredulidade. Sabemos, mas ainda não conseguimos viver da maneira como o Senhor nos propõe. É tão bom, tão gracioso, mas tão difícil chegar lá. Portanto, entregamos a Ti, Senhor, as nossas preocupações. Eu digo, Senhor, quantas vezes as minhas preocupações são fruto do meu orgulho, fruto do fato de eu não ser manso nem humilde, mas ser tão orgulhoso a ponto de querer controlar cada área da minha vida. Isso me causa preocupação, angústia, ansiedade. Entrego a Ti, Senhor, e junto com os meus irmãos que estão também orando, desejando aprender a descansar no Senhor, encontrar descanso para a alma. Mais uma coisa, Senhor, nós pedimos. Sabemos que se nós que Te conhecemos estamos por vezes cansados, Senhor, este mundo está exausto, este mundo está esgotado. Então nos ajuda, Senhor, ter uma palavra de descanso às pessoas que nós convivemos. Nos ajuda a ser parte do convite a descansar, ou um testemunho de gente renovada, quando encontrarmos com aqueles que estão exaustos lá fora. Nos ajuda a ser parte do renovo do Senhor para essas vidas, com uma palavra abençoadora, com uma oração, com um convite a conhecerem o Senhor, com um abraço. Mas nos ajuda, Senhor, ser canais do descanso do Senhor para as pessoas que nós amamos, pessoas que nós convivemos, mas que ainda não encontraram o verdadeiro descanso no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem construído em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.